o desejo ele começou de um problema, né? Na década de 40, mais ou menos, foi construído o Hospital das Clínicas, que era um projeto para tratamento de tuberculosos, né? Considerando as condições climáticas de Botucatu, né? De altitude, e que era a estratégia de tratamento principal antes do advento dos quimioterápicos. Mas como isso logo em seguida começou a fazer parte da rotina, o hospital ficou inacabado e sem uma função muito grande, o que mobilizou muito o poder político local para dar uma destinação para um prédio, para a época, né, um prédio gigantesco sem nenhuma utilidade. No final dos anos 50, mais ou menos em 1959, houve um decreto, o primeiro decreto, pouca gente sabe disso, né, o primeiro decreto da criação do que se chamava na época FMB, Faculdade de Medicina de Botucatu. Mas esse projeto, devido a articulações políticas locais, as próprias pessoas que estavam envolvidas no projeto, professores da USP, ele ganhou uma dimensão maior, tentando se criar um centro mais voltado para as ciências biológicas, né? E se criou então em 63 uma faculdade ampliada, quer dizer, não só medicina, então se criou a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. E pouco tempo depois a ela se agregou a Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Principalmente um movimento para atender os alunos que não conseguiam se matricular na Exalc, né, a Escola de Agronomia da USP, em Piracicaba. Por que foi uma grande conquista para a cidade? Não só para dar conta do prédio, né, porque Botucatu tinha perdido um pouco o rumo do ponto de vista econômico, né, em relação à questão do café, a questão da indústria. Botucatu tinha que partir para alguma atividade que consolidasse a cidade. E na área da universidade foi assim que isso aconteceu, né? Então, a universidade deu esse novo rumo e fez com que decolasse a economia de Botucatu, com a quantidade de pessoas, professores. Então, Botucatu passou a ser uma cidade diferente, né? Essa faculdade ela foi dividida nas 4 unidades que nós temos hoje. Faculdade de Medicina de Botucatu, então ela retoma o nome do primeiro decreto, Faculdade de Medicina de Botucatu, Instituto de Biociências, Faculdade de Ciências Agronômicas e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. E é interessante, tem até dos quadros aqui desta sala, né, um quadro da época, o Hospital das Clínicas, que faz esse ano 50 anos, né, ele foi a sede não só do hospital, a partir de 1967, mas das 4 unidades universitárias. Então, por aproximadamente uma década, o prédio do Hospital das Clínicas ele abrigou as 4 faculdades, né. Elas começaram a deixar o prédio, e a última que deixou o prédio em 2011 foi a Faculdade de Medicina, certo? Elas começaram a deixar o prédio com a criação da Unesp e das novas unidades, né? Instituto de Biociências, aí se criou a sede da veterinária e por aí afora, né? Então esse foi o início, né? Acho que o sonho de muitos botucatuenses. Botucatu era uma cidade muito importante do ponto de vista político, era muito bem representada, né? Nessa época da criação. E acho que foi um rumo certo, né? Botucatu conseguiu achar o seu caminho, né? Isso é um orgulho muito grande para a cidade. Então pôde, através da universidade, Botucatu se consolidar como um grande centro, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista cultural e do ponto de vista universitário. O hospital universitário ele é um termo bastante amplo, né? O hospital universitário normalmente são hospitais que formam pessoas, né? Então não existe uma faculdade que ela não disponha de um hospital universitário. Mas há vários modelos. Então, por exemplo, há hospitais, há faculdades que têm um hospital conveniado, não é da faculdade. Há faculdades que são do hospital. Por exemplo, Santa Casa, a faculdade é da Santa Casa, né? O hospital é Santa Casa. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a faculdade é do hospital. No modelo das 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, a gente ficava um pouco diferente do modelo habitual, porque na USP, né, os hospitais foram criados para as faculdades. Então, eles sempre foram das faculdades, ainda que sem uma ligação administrativa completa. Em Botucatu foi diferente. Em Botucatu, o hospital nasceu da faculdade. Então, primeiro veio a faculdade, em 63, depois o hospital, em 67. Então, ele foi o primeiro exemplo de um hospital que pertencia à faculdade, inclusive administrativamente. Na verdade, hoje, 50 anos depois, a gente entende que isso não importa muito, né? É muito importante que os dois tenham uma vinculação pública, né?
que os dois tenham os mesmos objetivos e trabalhem de modo integrado. Evidentemente que é muito melhor você ter um hospital ligado à faculdade, ser dirigido por seus professores, como é aqui, independentemente se o vínculo é com a universidade ou não. Foi o que mudou, né? Entre 1967 e 2012 e 2010, o que mudou foi que o hospital, ele continuou sendo da faculdade, dirigido pela faculdade, mas ele passou administrativa e orçamentariamente ser ligado à Secretaria de Estado da Saúde, a exemplo dos parceiros, o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A ligação ela é extremamente importante no que diz respeito ao ensino, né? Porque o ensino de alunos de graduação, de residência, e menos um pouco de pós-graduação, mas principalmente de medicina, do curso de graduação, de medicina, enfermagem, no nosso caso, de residência, a maior parte da formação se dá dentro do hospital, né? Então o hospital é o grande cenário no qual se ensina, né? Então se ensina muito menos aluno de medicina em sala de aula do que ao lado do paciente, né? Então, tanto no internado quanto paciente do ambulatório. Os ambulatórios também fazem parte do hospital. Hoje é outro cenário, né? Pronto-socorro, unidades básicas de saúde. Então, o hospital é absolutamente crucial do ponto de vista do ensino. Por isso ele tem que ser um hospital bem equipado, em condição de se dar o ensino. Quer dizer, nós não comungamos da ideia que você tem que ter um hospital para ensinar. Na verdade, o hospital é um local onde se atende pessoas. E ele tem que estar em condições para ser utilizado para ensino. Do mesmo modo, a pesquisa. Uma universidade, de verdade, ela tem que produzir conhecimento. Ela não pode ser uma repetidora de conhecimento. Então, há faculdades, evidentemente, que não têm a tradição de pesquisa. Olha, não estou dizendo que são más faculdades, mas é muito diferente das faculdades USP, Unesp, Unicamp, nas quais se produz pesquisa. Então, essa pesquisa, esse conhecimento gerado internamente, ele tem reflexo imediato na comunidade científica, mas também no ensino. Então, a gente pode dizer que essa atividade hospital, ensino, pesquisa e assistência médica que se faz no hospital universitário, eles são absolutamente indissociáveis, não se faz uma coisa sem fazer a outra. Então, eu acho que o sucesso desses 50 anos se deveu muito a essa ligação muito forte, né, da Faculdade de Medicina, que chegou a ser a gestora do hospital, com a estrutura hospitalar. Olha, hoje a gente pode dizer que o hospital, né, primeiro que o hospital é o filho mais velho da Faculdade de Medicina, né, então a gente comemora junto, né, os 50 anos, porque somos parte da mesma história, do mesmo momento, quer dizer, essa dissociação é puramente administrativa, né, hospital e faculdade, na verdade, eles são uma coisa só, né. O hospital, o crescimento que ele teve, sem nenhum prejuízo, pelo contrário, do ensino e da pesquisa, ele é um crescimento alarmante, né? Hoje nós temos, daquele hospitalzinho de 67 com 40 leitos, né? Nós temos hoje um hospital com mais de 500 leitos, né? Com mais de 60 leitos de terapia intensiva. É um hospital no qual se faz uma série de procedimentos de transplantes, que são, acho que um dos pontos mais altos, né, da tecnologia em medicina. Então, nós fazemos transplante de rim, transplante de córnea, transplante de fígado, daqui a pouco vamos fazer transplante cardíaco, né? Então é um hospital dotado de todos os sistemas de alta complexidade. Com o advento da autarquização, ou seja, do hospital ser financiado pela Secretaria da Saúde, nós tivemos um grande avanço no parque tecnológico no hospital. Então a gente pode dizer hoje que o hospital praticamente não deve nada, né, para os grandes centros médicos em tecnologia do país. Isso faz com que o ensino de graduação seja mais adequado, o ensino de residência, que é um ensino de especialização, fique mais adequado ainda. Os números são muito grandes, estamos falando aí de 560 leitos, falando de mais de 15 mil cirurgias por ano, mais de 1.000 atendimentos ambulatoriais aí por dia, né? E a gente já não fala tanto do pronto-socorro aqui, porque nós temos hoje mais 2 pronto-socorros, né, que estão na cidade, fazendo um atendimento de 300 pessoas na parte de adulto, possivelmente 200 pessoas na parte infantil, que é o pronto-socorro de adulto, com gestão do nosso hospital, pronto-socorro infantil, gestão do nosso hospital junto com o departamento de pediatria. Então os números do hospital realmente são impressionantes. Com a crise econômica do país, então se tornou mais importante porque mais pessoas passaram a depender exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Isso traz desafios, né? Cada vez mais nós temos que correr atrás de recursos para manter essa quantidade crescente de atendimentos, sem detrimento da qualidade, sem detrimento das atividades de ensino e de pesquisa.
Mas eu vejo com muito otimismo o futuro do hospital, agora com vida própria em relação à busca dos próprios recursos. Evidentemente isso ocorre junto com o apoio da faculdade e da universidade. E eu sinto que no futuro o hospital vai ser o grande financiador, inclusive das atividades acadêmicas, né? Porque quanto mais o hospital estiver preparado tecnologicamente, mais inserido nessas atividades vão estar o corpo docente. Isso vai trazer grandes benefícios para o desenvolvimento das atividades que são o objetivo nosso principal da Faculdade de Medicina, que é o ensino e a pesquisa.